Olá, amigos. Hoje tem um convidado que, assim como alguns que já estiveram aqui, teve um papel preponderante aí no sucesso do Instituto. Esse meu convidado está mais ligado à área financeira do projeto, né? Teve um trabalho realmente fantástico e a gente vai conversar um pouco sobre os desafios que ele venceu e contribuiu para outros desafios a gente vencer também no projeto. O nome dele é Joaquim Moutinho. Eu vou, como sempre faço, pedir ele para se apresentar e depois, então, nós começamos a nossa conversa. Joaquim, vamos lá. Se apresente, por favor. Olá, meu nome é Joaquim Moutinho. Eu nasci em Portugal, mas fui para Malange muito novo, tinha 4, 5 anos. Fiquei lá até aos 18. Aos 18 mudou-se a família toda para Luanda e eu fui tirar o curso de contabilista, perito contabilista, no Instituto Comercial de Luanda. Como aquilo era à noite, eu trabalhava de dia nas finanças, fiz o tempo de tropa nas finanças. E quando terminei o curso, então fui trabalhar para a ECA, para as cervejas. Estive lá na área de contabilidade, entretanto casei, viemos para Portugal, deu para voltar. Aí fui para trabalhar para uma grande empresa americana, que era a Texas Instruments. Estive lá 18 anos, fui o diretor financeiro e o diretor de logística, e na altura a Texas era provavelmente a maior exportadora de Portugal. Entretanto, aquilo fechou, eu estabeleci-me como advogado para aí 2 anos, até que o Grupo Amorim me convidou para vir para Angola para resolver uma série de encalhos que eles tinham aqui. Claro, falar em Angola vi logo a correr. Tive com ele a resolver os tais encalhos, os que era possível resolver. A dada altura ele entendeu que não queria ainda investir em Angola porque era prematuro naquela época e fomos diminuindo a atividade até que finalmente parei mesmo, se bem que ele sempre tivesse mantido contacto comigo, ao ponto de mais tarde ele me ter chamado para assumir funções outra vez em projetos que ele tinha em Angola. Em 99, quando eu saí do Grupo Amorim, então foi quando me juntei ao Chitotolo, isto em agosto, como responsável, um diretor financeiro, mais tarde também como diretor administrativo de Luanda e ainda mais tarde como presidente do Conselho de Gerência, quando aquilo virou sociedade. E pronto, foi esse o meu percurso profissional, que entretanto tive outro a seguir e já me reformei. E agora sou reformado. Está só descansando, né, Joaquim? Exatamente. 52 anos de trabalho também chega, né? Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco sobre nós, sobre o nosso convívio, o tempo que estivemos juntos aí no nosso Instituto. Eu queria recordar o primeiro momento, né, quando nós nos conhecemos e o processo começou, né? Houve aí uma empatia grande e uma percepção de que realmente, com a sua competência, nós teríamos aí uma grande ajuda. Você lembra de quando isso aconteceu e as circunstâncias que fizeram a gente se encontrar? Lembro. Aliás, eu já tinha muitos anos de experiência quando me juntei ao Chitotolo. Quando assumi a área da financeira, da contabilidade, a ideia era dar um empurrão naquilo e que foi conseguido com a colaboração de todos. Passamos a fechar as contas todos os meses. Elaborou-se um orçamento, coisa que não existia, baseada no Plano Mineiro, criei centros de custos e pôs toda a malta, que era chefe de departamento, a fazer o seu orçamento, não fugindo, obviamente, daquilo que o centro de custos, ou que o Plano Mineiro previa. Fazíamos os orçamentos em Luanda e aquilo logo em 2000 arrancou. Muita ajuda do Luanda, e obviamente, e passámos a ter os resultados mensais, que depois eram enviados trimestralmente para os sócios, e já comparando com o orçamento, quais eram os desvios e explicar os desvios. E em termos de custo, de facto, os desvios não eram muito significativos, mérito do Plano Mineiro, obviamente. Onde havia sempre os desgostos era no preço do quilate, que era uma área que nós não dominávamos,
as produções começaram logo a subir. Logo no ano 2000, a empresa já deu prejuízo. Perdão, a associação já deu lucro, inclusivamente um lucro de tal maneira que anulou os prejuízos anteriores. E foi possível até distribuir algum dinheirinho já aos sócios. Mas os prejuízos não eram tão pequenos, né, Joaquim? Não eram, não. Não eram, não. Aquela história da greve, eu já não passei essas emoções, né? Já estava o assunto ultrapassado. Mas aquilo começou mal, mas também rapidamente melhorou. As produções subiram muito. Havia o desgosto, não é, dos preços de venda que nós não controlávamos, mas rapidamente o Chito ao Tolo virou um sucesso. O payback mudou muito, né? Aquilo que foi o estudo de viabilidade inicial, com alguns conceitos aí que estavam estabelecidos, mas que não, evidentemente, na ocasião que foi feito, não se contemplava o problema da greve e o problema do aumento repentino do efetivo, né? Então, isso fez com que o equilíbrio econômico-financeiro ficasse muito prejudicado, né? Então, nós passamos aí uns momentos muito, muito desagradáveis e até com perspectiva de inviabilidade, né? Felizmente, os sócios continuaram acreditando e a gente conseguiu reverter, como você disse, as produções começaram a subir, então isso tudo ajudou bastante. Né? Mas, amigo, foi bravo, né? Foi bravo. E logo no ano 2000 ficou premente a substituição dos equipamentos, porque nós herdamos, através da Endiama, que foi a sua contribuição, os equipamentos do Penzi e ainda alguns da Diamanga, mas, obviamente, que já tinham dado o que tinham a dar, não é? E não havia cash flow para isso. Foi aí que juntamos os nossos dois bancos, foi feito um consórcio, e os dois bancos financiaram o primeiro grande investimento que o Chito ao Tolo fez. Eu acho que esse investimento com o banco talvez tenha sido pioneiro no setor inteiro, né? Foi, exatamente. Não houve história de outros projetos que tivessem conseguido financiamento antes de nós. E a coisa correu bem, e a partir daí tivemos a porta aberta, muito mais financiamentos houve, e sempre com boa reputação, bom nome, com fornecedores, com a banca. O Chito ao Tolo granjeou grande prestígio no mercado. É verdade. Tinha um bom diretor financeiro, né? Não, tinha que produzir. O diretor financeiro não faz milagres. Não, mas os fornecedores nos ajudaram muito também. Eu me lembro que nós tínhamos que na fase inicial, escolher qual é o que nós íamos pagar, porque não tinha dinheiro para todo mundo, né? Naquela fase crítica mesmo. E realmente, infelizmente, eles compreenderam, acreditaram no projeto, né? Vendeu a sua credibilidade, porque realmente potencial tinha. O problema é que você tinha aí um custo acumulado que ainda desequilibrava muito a balança, né? Mas esse pioneirismo do financiamento com os bancos foi realmente muito relevante e foi o que permitiu que a gente pudesse respirar um pouquinho mais fundo, né? E ir em frente, né? Evidentemente que com o aumento da produção, tudo isso ajudou bastante. Eu penso que, não sei se você está lembrado, mas acho que o payback aumentou uns 3 anos, eu não estou lembrado mais o tempo, não sei se você lembra disso. Não, os financiamentos eram a relativamente curto prazo, 1 ano ou 2, que eu me lembro. Só que depois, como começou, o investimento de substituição dos equipamentos era constante, o payback era relativamente curto, 1 ano, 2 anos. Mas era imediatamente substituído por outros, porque era premente a substituição dos equipamentos por outros mais modernos, com menos dor de cabeça, mais fiáveis, porque senão a produção também não andava como andou, não é? E aí os bancos abriram-nos as portas porque nós honrávamos os compromissos e tudo correu bem, muito bem. O Chito ao Tolo ganhou muito boa reputação no mercado. Porventura até era o melhor projeto em aluvião. E a gente tinha informações geológicas que davam credibilidade, né? No potencial de reserva, tudo isso dava credibilidade ao projeto em si. Os bancos ficavam mais confortáveis, não sabiam que a gente teria de onde tirar dinheiro, né? É verdade, essa coisa fez diferença. Tivemos esse mesmo problema já há alguns anos antes, no Luzamba, que foi exatamente isso, o potencial era altíssimo, né?
O problema era a credibilidade. Então, a credibilidade estava exatamente nas reservas, né? Tinha que convencer os bancos que as reservas realmente eram verdadeiras. E que não, Na área administrativa foram feitos outros ganhos. Você lembra do Toki-Toki ir à mina com o saco de dinheiro, pagar salários todos os meses? é horrível aquilo, eu me lembro. Na época as notas eram notas baixas, né? Então, o volume de dinheiro era muito grande, né? A quantidade E o doutor enorme. Kitoko levava aquilo a bom porto. Nós ainda tentamos falar com os comerciantes da zona, em vez de nós estarmos a levar kwanzas, e eles também mandavam kwanzas para Luanda, para as compras deles, mas eles não tinham volume, nem tinham essa disponibilidade, e, portanto, manteve-se o toque-toque de avião lá com os maços de notas. A dada altura, eu falei com o Dr. Teles, que estava no BFA, que era o presidente, convencê-lo a ir até lá ao Nesage. Ele viu o potencial daquilo, já estava a ver o andamento que o Chitotolo tinha, então resolveu abrir lá um balcão. Abriu lá um balcão na própria sede do Chitotolo do Nesage. E eles passaram, eles a pagar os salários, criaram o embrião do banco, até uma ATM nós tivemos lá, que deve ter sido a primeira da Luda Norte, e a breve prazo, então, abriu instalações próprias e houve a primeira instalação do primeiro banco no Nesage, que foi precisamente o BFA. Certamente mais uma ação pioneira, com certeza que sim. Né? Sim, essa certeza. Outra que também foram ganhos de produtividade e que deu algum sossego à organização foi a questão dos cavados. Nós tínhamos que organizar os meios, standardizar aquilo tudo, ir mandar para a mina, distribuir aos empregados. Aquilo era uma logística jeitosa. Então negociou-se com os sindicatos e demos a oportunidade de eles irem à loja do mineiro e comprar o que quisessem dentro do plafond que lhes era atribuído e não que a empresa... Isso também administrativamente deu-nos... Pode falar. Isso também administrativamente deu-nos um descanso e... Mas, Joaquim, isso ali, naquela época, era de uma modernidade incrível. Você concorda comigo? Sim. Não, modernidade também eu tenho que falar o que era a comunicação no Chitotolo. Eu aprendi muito consigo, porque eu nunca tive necessidade, por onde andei, de ter comunicação com o exterior. A minha comunicação sempre foi interna, mas ali era diferente. E a comunicação que o Chitotolo fazia também não se via ninguém a fazer a mesma coisa. Nós tínhamos um CD todos os meses que enviávamos aos sócios, ao Ministério, aos quadros da mina, com meia dúzia de resultados do mês, de produções, de vendas, isto e aquilo, e alguns comentários e assuntos que nos eram relevantes para nós. Tínhamos o Coliva era distribuído a todos os funcionários, era distribuído aos fornecedores, era distribuído à comunidade da zona, ao governo, e que espelhava muito que eram as atividades também do Chitotolo. Nós, a partir do momento em que implementamos um orçamento de contabilidade, etc., em vez de ter uma única reunião com os sócios anual, nós trimestralmente mandávamos aos sócios a informação financeira dos resultados desse trimestre, a comparação do orçamento, os desvios, a justificação dos desvios, e que ninguém podia dizer que não sabia o que é que o Chitotolo andava a fazer. E isso realmente foi muito importante em termos de comunicação. Eu também não conhecia isso em lado nenhum, a comunicação com esse tipo de qualidade e de pormenor. E dava muita credibilidade ao projeto, né? Você estava ali com todas as informações disponíveis, e aquilo que você falou ainda há pouco, o Coliva era um canal de comunicação e de credibilização do projeto. Ele tinha uma tiragem de mais de 2.000 exemplares, que eu me lembro. E ele era disputado. Você lembra disso, que às vezes, por alguma razão, atrasava o Coliva? E eu recebia questionamentos, até de ministros.
Uhum. Até o livro, uma série de autoridades que recebeu também, que aquilo era uma diversão, mas efetivamente dava a informação, a mensagem que o estudador queria dar, e credibilizava, mais, Claro. reforçava o crédito do projeto E junto os próprios trabalhadores a mais colaboravam leigo. com o jornal. Exatamente, exatamente. Isso foi realmente muito interessante e penso que foi uma estratégia correta, né? Uhum. No sentido de fortalecer a imagem do empreendimento, né? Enfim. E também um meio de comunicação bastante interessante com os trabalhadores, né? Porque Claro. falava numa linguagem acessível, né? E Trazia falava deles, informações estava a falar relevantes. deles, daquilo que eles faziam. Tá? Exatamente, exatamente. Tinha uma interação muito boa. Aquilo foi realmente uma ideia que foi muito positiva. O Joaquim, para quem não sabe, fez um trabalho também muito interessante, fora do âmbito financeiro, que já falamos bastante aqui, ficou bem claro da importância do trabalho que ele fez, mas ele tinha também um papel social, né? Através. Não, eu vou ter que falar da Dona Berta, você também vou ter que falar dela. Um vídeo do Dr. Joaquim, a Dona Berta não é um vídeo certo. A Dona Berta é a esposa do Joaquim, para quem não conhece. Que é uma pessoa extremamente agradável e muito disposta, e tinha uma capacidade de conquistar as pessoas, né? Pela simpatia, pela competência e pela competência, principalmente na cozinha, né? Na cozinha. Nos salgados, nos doces que a Dona Berta fazia. E o Joaquim levava a Dona Berta, vez por outra, na mina, né? E ela era uma atração. Joaquim, todo mundo ficaria querendo saber, cadê a Berta? Não estava preocupado com o Joaquim, o problema é cadê a Dona Exatamente. Berta? Eles queriam saber era se ela tinha ido. Por quê? Ela levava o saco já com as coisas que ia fazer, porque ela sabia que chegava lá e o Andy ia dizer: Berta, prepara aí uma coisa para 20 ou 30 pessoas, que eram aqueles residentes assim, não tanto os filipinos, mas os angolanos e os outros estrangeiros que lá estavam, 20 ou 30 pessoas no instante, e ela pelava-se por fazer isso. E o pessoal também sabia que havia farra quando ela ia, né? Então eles não estavam muito interessados se eu fui à mina ou não, era se ela tinha ido. Isso passou-se Quando ia muitas sem vezes. ela, era uma tristeza, né? Isso passou-se muitas vezes, sim, senhora. Era Ela só lembra. falar de números, uma chatice. Não, eu tive, sim, Mas ela bons realmente momentos. fez um trabalho. E isso era muito bom, né? Para aliviar um pouco, afinal de contas, Claro, a área claro, mineira não é nenhum paraíso, né? Então, claro. precisava ter alguma coisa que relaxasse as pessoas, e efetivamente a presença da Berta e sua era muito interessante e desejada, né? Porque Exatamente, os tira-gosto da dona Berta foram e continuam exatamente. sendo maravilhosos, né? Tem mais alguma história desse tipo? Olha, por exemplo, os meus filhos, os três, e a mulher, claro, foram um fim de ano qualquer ao Chitotolo. E era a primeira vez que eles andavam naqueles magníficos aviões em executivo, que levavam 18 mil litros de diesel, com 6 bancos de lona à frente, Horrível, depois né? passaram para 3 e passaram para trás. E então o filho mais novo tinha a linha de vista com a cabine. Ele, a da altura, começa assim: mas esses pilotos, eles não sabem pilotar o avião, nem estão a ler as instruções esta hora, que era o checklist, né? Passado um bocado, o Loadmaster, o avião arrancou, pega na sua Santos, começa a comer, e ele muito espantado a olhar para ele. Isso é, Quem está afinal, pilotando, né? o avião é assim. Entretanto, a porta do avião começa a assobiar. Vem de lá o Loadmaster com uma série de sacos de plástico, tipo supermercado, e começou a calafetar a porta toda à volta para tirar o subido da porta. Não, aqueles aviões eram umas odisseias e que eu saiba, no meu tempo, nunca houve nenhum acidente. É emoção pura, É não é? verdade, mas aquilo transportar 18 mil litros ali era obra. E nós tínhamos uma média, a produção exigia, de 2,5 aviões por dia.
transportar 18 mil litros de combustível, porque tinha aqui tudo de avião. Aqui não tinha jeito, né? Porque naquela época você não podia ir por terra, né? O único meio de transporte era o aéreo, né? Então, do Palito ao Bulldozer ia de avião, então não tinha jeito. Nem eletricidade havia. Exatamente. Olha, eu me lembro que você uma vez levou lá uns convidados para Minas, que era o camarada, foi seu chefe em algum outro. Ok. Uma história interessante isso aí. Isso foi em inglês, foi meu chefe. Foi um dos primeiros chefes que eu tive na Texas Instruments, no Porto. E ele, a dada altura, acabou e foi para a França. E eu, entretanto, fui para Nice, que era a sede europeia, estive lá 9 meses a fazer um estágio e eu era colega da mulher, que também trabalhava comigo lá. E criámos uma amizade, aquela interação que a Dona Berta ajuda sempre nessas coisas, né? E a dada altura eu convenci-o a vir visitar-nos a Luanda. Logo, e ele é muito criativo, faz uns trip reports, relatórios de viagem, com fotografias, isto e aquilo. Logo aí ficou impressionado, Dona Berta parar no meio do caminho e contar uma mão, não é? Assim, na rua, quem anda. Houve um jantar lá em casa em que foi o Andy Mason. E lá conversaram e o Andy convidou-os a ir à mina. Aquela gente vem lá do primeiro mundo, não é? Andava de Londres direto para essas coisas. Então, eles entram no avião, trazem aquelas fotografias e tal, e ficaram encantados com a mina. Aparece lá no relatório uma referência, porque elas viram um caminhão com minério andar pela estrada fora e conforme havia os saltos, algum do minério caía do caminhão e ia para a estrada. Eles muito impressionados, porque ali podiam estar diamantes que andavam a ser espalhados. E é verdade. A probabilidade era muito pouca. Em teoria, né? Era verdade. Sim, teoricamente é isso mesmo. Tem histórias dessas. Mas são aquelas histórias do pessoal que nunca viu esse tipo de realidade. Quando encara uma coisa dessa, deve pensar um bocado de coisa que a gente nem pensa. Sim, exatamente. É isso. O que mais, amigo? Ainda lembra eu nunca apanhei lá nenhum ataque. Já tinha havido um antes de mim, não é? Mas, de qualquer maneira, naquela época, nós, quando íamos dormir, punhamos as botas alinhadas e uma garrafa de água, não fosse necessário a gente sair a correr, né? Olha, fez parte da realidade de todos nós. Isso, exatamente. Né? A iminência de uma confusão, né? É verdade. Me lembro que ninguém dormia sem estar com o rádio ligado do lado, na cabeceira. Né? Qualquer coisa, era o contato direto com a segurança. Infelizmente, nunca houve nada no meu tempo. Estive lá 10 anos ou 11, o que é que foi. É isso, amigo. Olha, foi uma época marcante, certamente, para as nossas vidas, né? Monte de emoções, sim. Muitas emoções, exatamente. Mas muita alegria, sabe? Eu acho que os desafios foram tantos e os resultados também foram tantos que realmente isso fica aqui uma recordação agradável. Não, eu, felizmente, tive uma vida profissional variada, trabalhei em vários setores, e esse foi um deles. Nunca tinha trabalhado nos diamantes, mas, quer dizer, contabilidade é contabilidade, não é? Depois, rapidamente, se aprende a gestão. Exato. E depois aquilo já vai de empurrão, já vai por inércia. Mas as adversidades eram tantas, né? E você conviver com elas e fazer daquilo resultado, né? Que realmente foi marcante, né? E dá para a gente uma experiência nova, até nos qualifica para qualquer desafio, né? Com os meios que havia, tinha que ser muito criativo, né? A gente falava sempre que cozinhar o porco com a própria banha, né? Porque ali não tinha dinheiro, tem que fazer de um limão para limonada, porque senão não vai, né? Então, realmente, o desafio do estrutura foi marcante para todos nós, com certeza que sim. E eu vejo as outras conversas que eu tenho tido aí sobre estrutura com os amigos nossos, amigos comuns, né? E todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem um desafio que venceu, né? Enfim, fez parte da nossa vida e vai ficar marcado aí para a eternidade, né? Com certeza que sim. É isso, amigo. Mais alguma coisa que você considera relevante para poder deixar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores? Não, era também, e também, felizmente, o ambiente na mina era fantástico.
É verdade. Aquela comunidade juntava-se, fim de semana, aquilo era as farras, Havia muita vida. uma sinergia, na verdade, muito É, grande. e as comunidades davam-se bem, até entre origens diferentes. Era muito bom ambiente. Eu adorava lá ir. Gostava muito de ir. É isso. Meu amigo, olha, muito obrigado pela sua participação. Não foi muito fácil pegar você, mas eu consegui. Mas agradeço muito a sua disponibilidade. E ninguém sabe a hora que nós estamos gravando esse Pois vídeo. mesmo reformado não tem agenda, é uma coisa, pá. É uma chatice, né? Mas foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Vamos aqui lançar esse vídeo dentro em breve para que todos possam conhecer um pouco dessa nossa história. Ok. Um abraço e mais uma vez obrigado. Tá, adeus, obrigado, adeus.